Fala pessoal, estamos aqui no Sem Roteiro Podcast. Agora estou com um super amigo, um amigo do meu coração, ele, Thiago Prades. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você. Gente, eu tava cativando esse... Ele não ia nunca lá no podcast. Thiago, que dia que você vem? Não, vou ir. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estar mais perto aqui dele, né, de Angra. E conseguimos esse tempinho aí pra gente gravar. Eu já sei bastante dessa história da vida dele, mas eu vou fazer as perguntas mais pra gente poder expor ele aí, né? Então, Thiago, eu queria que você contasse um pouco da sua história de vida aí, para as pessoas saberem um pouquinho quem é o Thiago Prades, pode ser? Pode sim. Conta aí pra gente quem é o Thiago Prades. Thiago Prades, eu nascido e criado em Angra dos Reis. Eu tô hoje com 43 anos. Trabalhei muito tempo na rede pública, né? Trabalhei 11 anos na Defesa Civil Municipal em Angra. Eu gostei, foi um lugar que eu trabalhei muitos anos e fiz muitos amigos. Até hoje eu volto pra lá e a galera pergunta se eu tô querendo voltar pra lá. Ei, Thiagão, vou voltar quando e tal. Mas aí, um belo dia, eu segui meu rumo, né? Acho que existem pessoas que nasceram para trabalhar para os outros e tem pessoas que nasceram para trabalhar para você, né? E aí eu acabei seguindo esse rumo, né? Meu tio Wilton, ele montou uma empresa de banheiro químico, sanitários químicos. E aí ele precisava não mais ter contato com o funcionário. Ele falou, pô, cara, eu tô precisando de um gerente, eu tô tendo contato direto com funcionários e tal. E aí eu fui pra lá, fui trabalhar com banheiro químico, olha que loucura, sanitários químicos, já fazia alguns eventos. E aí eu comecei a perceber que as pessoas iam lá para alugar banheiro químico e aquilo era uma demanda muito grande, né, cara? Acho que era uma porta que o meu tio destrancou e eu chutei a porta. Eu falei, vou entrar ali, cara, né? As pessoas vinham, eu falei, cara, alguma coisa tem que ir com banheiro químico, né? Meu tio tá fazendo, tá dando certo o negócio dele, eu acho que eu vou engajar nisso aí. E aí eu falei, cara, Angra chovia muito, eu falei, vou comprar umas tendas. Minha mãe me ajudou muito na época, comprei umas tendas. Então o pessoal ia lá, pô, Thiago, quero um banheiro químico. Tem. Alugava o banheiro químico, pra que é o banheiro? Ah, pra uma festa da minha filha. Olha, eu tenho tenda também. Então o banheiro do meu tio ia, eu engatava nas tendas também. Eu tinha comprado umas tendinhas. Visão empreendedora. Isso aí, cara. Então assim, cresceu muito, foi muito bom pra mim. Logo em seguida eu liguei pro meu tio e falei, tio, preciso conversar com você. Acho que trabalhei com ele 5 anos, 4 anos. Cheguei até ele e falei, tio, tô saindo fora, vou montar minha empresa. Ele falou, cara, que louco, que isso, cara? Eu falei, vou montar minha empresa. E nesse ramo seu também, tô com umas tendas, vou comprar um som e tal. Fui embora. Hoje a gente é super parceiro. De vez em quando ele me liga, eu ligo pra ele, a gente tá sempre trabalhando junto. Tio, bota banheiro em tal lugar. Ó, vou entrar com as tendas, vamos entrar de sócio nesse evento. E hoje a gente faz muita coisa em sociedade. Legal. Thiago, você falou aí no começo sobre a Defesa Civil e eu lembro que você já contou várias histórias da Defesa Civil, né? Qual foi uma experiência marcante, assim, quando você, nesses 11 anos, foi 11 anos, né? 11 anos lá. Durante esse seu período na Defesa Civil, que te marcou? Rapaz, o que me marcou demais lá, quando eu era menor, não pode ser possível que eu sou bem pequenininho, né? Mas quando eu tinha uns 13 para 14 anos assim, 12, 13 anos, eu tinha muito medo de morrer, muito medo de morrer. E quando eu fui trabalhar na Defesa Civil, tinha 6 meses que eu estava lá e eu peguei a primeira tragédia de Angra, que foi a tragédia do Areal, onde atingiu o bairro Belém também. E no dia do meu plantão, eu tinha um medo de morrer, E naquele momento, no dia do meu plantão, tocou o rádio, a gente viu a cidade toda alagada. E eu lembro que estava comigo, eram mais 2 amigos, era o Vanilson e o Johnny estavam comigo e mandaram a gente para o Areal. Só que na adrenalina que a gente tava, a gente subia o morro e tirava as pessoas de casa, tirava corpos e levava pra quadra ali, perto do CIEP, a gente descia os corpos, descia as pessoas. De madrugada a gente não via nada. E aí, quando começou a clarear o dia, a gente trocou o plantão, trocou a equipe, porque a nossa equipe já estava muito cansada lá em cima, né? Tirando as pessoas, os corpos. E aí eu sentei na porta do caminhão para descansar, porque eu tava trocando a equipe. Eu sentei e falei, cara, eu tô exausto, cansado. E aí chegou o secretário de Defesa Civil, Carlos Alexandre Soares. Chegou próximo de mim e falou, Thiago, chegou com o prefeito da cidade no carro. E ali tinham, sei lá, 60 homens da Defesa Civil, 50 homens. E ele falou assim, Thiago, levanta a lona e conta os corpos. Cara, aquilo acabou com a minha vida. Aquilo assim, eu vi que a gente não era nada. E eu acabei perdendo
o medo de morrer. Olha que louco, né? Eu vi que aquilo ali a gente não era nada. Naquele momento eu perdi o medo de morrer. Né? A gente sente o medo hoje, sente, a vida é tão boa, né? Uhum. Mas foi uma fase que me marcou muito. Talvez até tenha sido depois o motivo que você saiu da Defesa Civil, né? Não. A Defesa Civil foi mesmo porque assim, eu fiquei lá 11 anos, cara. Eu cheguei no patamar que eu estava sentado numa sala, eu era coordenador de manutenção, a gente comprava os giroflex da viatura. E aí eu falei, cara, eu posso muito mais do que isso. Eu entrei na Defesa Civil com 19 anos, saí de lá com 27 anos, eu entrei com 19, 11 anos depois eu estava lá e eu pensava assim, cara, o que eu vou fazer nessa sala? Eu posso mais do que isso, eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui sentado, terminar minha vida numa sala 3x3, não posso. O Thiago, pra quem não conhece ele é super agitado, com a mente empreendedora, então... Eu tomei meu rumo lá com o tio Wilton também. Ele foi pro tio Wilton, depois montou o próprio negócio, que é um sucesso, gente. Né, eu já marquei aí ele nas redes sociais, referente ao piso que ele colocou aqui no nosso podcast. É um sucesso referente a toda a Costa Verde, tenda, som, inclusive decoração com malhas, né? Ele inovou, acho que ele aqui dentro dessa região aqui, acho que deve ser o único que trabalha com malhas. Com malha tensionada a gente atende Paraty, Volta Redonda, Barra Mansa, região Costa Verde aqui todinha. Entendi. E como é que qual que é a satisfação de montar um evento? Quais são as maiores dificuldades de montar um evento dentro de uma região que é uma região turística, né? Que é Angra dos Reis. Turística. A Angra é muito procurado pelos milionários. Eu costumo dizer que na pandemia a nossa empresa acabou se especializando em trabalhar para essa galera que vem de fora. Uhum. Então eles alugam uma mansão à beira-mar, em Angra dos Reis, e querem fazer um aniversário, um casamento, um 15 anos, uma formatura, sempre em Angra dos Reis. Então assim, realização todas, né, cara? Porque a gente vê todo o material funcionando, aquela tecnologia toda, hoje com telão de LED, iluminação, a máquina de fumaça, ver a alegria também da debutante, a gente faz muito 15 anos de casamento, dançando num piso de LED desse, né, dançando uma valsa. Eu costumava dizer pra noiva, né, que a gente fazia muito, que seria um momento único dela. Né? Eu dizia há muitos anos atrás isso pra noiva e pra debutante, 15 anos. A noiva a gente não consegue dizer mais, porque ela casa e descasa a todo momento. Agora, 15 anos é um momento único. Muito único. Né? E ver aquele material todo funcionando, a debutante dançando uma valsa com o pai, porque é um momento único, né? Então, essa é a parte gratificante. Ah, que legal. E, Thiago, a TH Eventos já está consolidada aí, todo mundo que procura a TH Eventos. Mas me fala o seguinte, você, quando monta um evento... Hoje você já tem pessoas que trabalham para você? Sim. A gente hoje está com um déficit, eu acho que isso é um mal do século, né? Que é a falta de mão de obra. Então, vou aproveitar aqui e dizer que um operador de som tá ganhando super bem, cara. Rapaziada que tá em casa aí, faz um curso de operador de som. Acho que isso tudo modificou muito depois da pandemia, né? Antigamente a debutante queria ir pra Disney, né? E hoje, para você pegar sua família e ir pra Disney hoje, custa 100 mil reais. Então, para você fazer uma festa de 15 anos, custa metade disso, 50 mil, 40 mil, dependendo da festa até menos. Então, fomentou muito a área de eventos, né? As festas de 15 anos e casamento. Então, assim, a gente tem um déficit de mão de obra impressionante, muito grande. Eu sempre pergunto para as pessoas quando vem aqui, conta uma história curiosa aí, dentro da sua profissão, que você já vivenciou, mas eu sei gente, que foi inclusive durante a pandemia, que ele foi cobrir um evento, que na pandemia não podia fazer evento, né? E aí as pessoas faziam aquelas lives para as pessoas assistirem de casa e se divertirem escutando show de pagode, show de sertanejo, e ele já sabe do que eu tô falando. Né? Como é que era o nome da banda do pagode? Foi o Aglomerou. Aglomerou, né? Não podia aglomerar, né? Na pandemia não podia aglomerar. Eles aglomeraram. Deu ruim. Foi uma época boa, né? Mandar um abraço pro João do Aglomerou, toda a turma do Aglomerou também, são maneiríssimos. E a gente foi fazer live, né, cara? A galera tava parada, todo mundo ligando, os hotéis ligando, dizendo que não podia mais ter, porque a fiscalização tava vindo. Então o que a gente fez? Vamos fazer live, vamos ver a galera assistir a banda na televisão, tá todo mundo em casa, né? E aí, cara, houve uma operação em Angra dos Reis, da Polícia Federal. A gente fez uma live no bairro Ribeira, e aí tinham procurado pela justiça
né, que tinha acabado de fazer uma festa do lado, parede com parede, dessa casa que a gente fez a live de manhã. E aí chegou essa informação no Rio de Janeiro que esse procurado pela justiça estava em Angra dos Reis, só que na hora da operação, então, assim, juntaram todos os policiais civis, acho que estão 3 delegados da Polícia Civil, em torno de uns 40, 50 homens da Polícia Civil, e foram para Angra dos Reis tentar pegar esse procurado pela... E quando o helicóptero avistou a live, então ele pensou o quê? Pô, se o traficante está fazendo uma festa, e eu tô vendo aqui de cima o helicóptero da polícia passou a informação, ó, tô vendo aqui, pagode, tá rolando, essa é a casa. E aí foi uma loucura, meu irmão. No meio da live, começou a surgir uns caras em cima do telhado e larga o celular. E eu tava com o celular na mão gravando o churrasco do pessoal do Aibrasa. Foi muito incrível. E o primeiro que pulou falou, larga o celular. Eu falei, cara, mas... Aí larguei o celular e passou por mim com um fuzil. E eu peguei o celular de novo, mas não reparei que o celular tava gravando. E aí eu falava, é outra casa. E eu gritava pro cara, é outra casa. E eles deitam no chão. E isso viralizou. Gente, foi muito legal, porque assim, o Thiago falou, olha, se isso o grupo de um amigo meu aí que vai fazer e tal. E na pandemia a gente não podia fazer nada, né? Você tava assistindo? Eu tava assistindo, só que, tipo assim, a gente colocou na televisão, foi fazer um negocinho pra comer e de repente começou a aparecer um monte de polícia. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí cortaram o vídeo. E a gente ficou desesperado, meu Deus, o que aconteceu com o Thiago? Será que... Meu telefone bugou na hora. Começou a aparecer a gente toda começou mensagem. a ligar pro Thiago e nada do Thiago atender. Foi desesperador, gente. Esse foi um fato atípico da própria pandemia. Com certeza é uma história que você tem pra contar de um evento. Deve ter várias histórias, assim, de situações. Essa foi muito boa, cara. Essa foi uma história pública, né? Que você tem como provar, que deve ter várias histórias aí. Gente, e aí, pra falar do Thiago, né? Eu tenho um orgulho imenso de ser amiga dele, porque ele é um amigo de um coração gigante, uma pessoa humilde, uma pessoa honesta, uma pessoa do coração do bem mesmo, e uma pessoa totalmente maluca, né? Porque assim, ele tem esse negócio do evento dele que já é totalmente consolidado, ele tem uma vida consolidada, ele também tem os negócios dele, os aluguéis dele e tal. E aí do nada o Thiago me aparece assim, abri uma loja de negócio de informática e me aparece com um monte de brinde de celular, de não sei o quê. E como assim, Thiago? Não, eu fui pra São Paulo, tô importando da China, não sei o quê e tal. E aí a loja dele é a única do Bracuí, não é isso? Do Camorim. Camorim. Que eu não conheço direito ali os bairros de... É a única do Camorim que ele fez um estudo e viu que no Camorim... Me conta aí como é que é a história. Camorim tem quantos habitantes e não tinha loja. Ele foi comprar um carregador de celular e não tinha, ficou puto. Aí ao invés de ir no outro bairro, ao invés de comprar no outro bairro, ele resolveu abrir a loja dele. Olha que loucura. Conta pra gente. Foi louco. Eu tava no meio da pandemia, né, cara? Aí os hotéis ligando, cancelando os eventos. Cancela o evento, cancela a festa de 15 anos da minha filha. Eu falei, cara, que louco. Eu tinha uma reserva guardada. E aí, no meio da pandemia, uma mãe queria fechar a festa da filha. Ela falou, olha, eu vou fazer a festa da minha filha escondido, né? Porque eu não posso cancelar mais nada, tá tudo pago. E eu falei, nossa, pô, já tinha 2 semanas que eu tava em casa sem fazer evento. E eu comecei a falar com ela pelo telefone, meu celular acabou a bateria. Corri em casa, fui carregar o celular, meu carregador não funcionava mais. Fui parar no bairro Japuíba, atrás de um amigo que tem uma loja de celular. Mandar um abraço pro meu amigo Fábio Martins. Liguei pra ele, bati na porta da casa dele, falei, me vende o carregador. Ele falou, pô, que desespero, cara. Eu falei, preciso fechar um evento aqui, cara. Ele me vendeu, sentamos na casa dele, trocamos uma ideia, paguei o carregador e fui embora pra casa. Nesse trajeto até em casa, eu falei, peraí, como é que no meu bairro não tem uma loja de celular? Eu procurei um carregador de celular. Você fica sem celular hoje, cara? Não fica, nem fica. Hoje o fast food vende pelo celular, né? A gente tá preso hoje ao celular, né? E eu falei, cara, eu já tinha vindo candidato a vereador, meu bairro tinha 4.800 eleitores, né? Se tem 4.800 eleitores, a gente tem em torno aí de 6.000 celulares. Sem dúvida. Né? Meu filho hoje tem 8 anos e tem um celular, mas não vota. Falei, rapaz, tá aí o filho. Se eu ficar em casa com a minha reserva, ela vai sair. Eu vou gastar ela, vou pagar a luz, eu vou pagar a conta d'água, eu vou pagar, esse dinheiro vai sair. Eu vou trocar a figurinha, que eu troque. Mas tem que entrar alguma coisa e sair. Acordei de manhã cedo, a minha esposa falou, vou pra Aquidauã. Eu falei, vou abrir uma loja de celular. Ela falou, você é maluco? Tá doido? Tá viajando e tal? E ela foi pra Aquidauã e me mandou a foto, né, pro clube e falou,
tô no clube. Eu falei, tô na loja. Eu falei, você é doido? Eu fui na esquina, chamei a tia Diva da esquina, eu falei, tia Diva, essa loja tá fechada? Tá. Eu falei, me aluga ela. Ela falou, no meio da pandemia, você é maluco? Eu falei, me aluga ela. Tanto. Paguei a ela, liguei para esse amigo, Fábio Martins, fui na casa dele e falei, irmão, não vou virar seu concorrente. Você tá num bairro bem distante do meu, me ajuda, eu vou montar uma loja de celular lá no meu bairro. Ele falou, você é doido. Vambora, vamos pro Rio de Janeiro. São Paulo tava fechado, era aquele lockdown, né? E aí ele me levou lá no Rio de Janeiro, entrou no atacadão no Rio de Janeiro, ele sumiu com um bonezinho. Ele só usa boné e sumiu. Eu falei, rapaz, por um instante eu pensei, o que eu tô fazendo aqui, bro? Que louco, né? Mas aí eu vi que tinha uma menina lá, chamei ela, me ajuda, vou montar uma loja de celular, a mulher me ajudou, viemos embora pra Angra. Resumindo, logo em seguida montei outra loja. Eu lembro. Né? E a loja, graças a Deus, tá lá, funcionando no bairro. Eu acho que é essa mente de empreendedor mesmo, porque assim, eu não entendia nada de celular, não entendia, eu sabia que eu tinha um celular, não sabia o nome dele, era um celular da Xiaomi. Mas assim, eu não tinha essa noção, né, de compra e venda. A loja tá lá, tá funcionando, a empresa de evento tá funcionando. E aonde eu ver negócio, eu vou estar por entrar. É isso, é isso. A gente sempre quando se reúne fala, tá vendo que isso aqui tá dando certo? É e tal, isso aí, né? network. Sempre fazendo negócios bons. E Thiago agora tá assim, a gente vai ficando um pouco mais de idade, né? Sim, aí sim. Thiago agora comprou um sítiozinho. Vamos pra lá descansar. Vamos pra lá descansar, até o final de semana. Thiago, inclusive, gente, a nossa amizade é assim. Eu vinha pra Angra, às vezes, fazer audiência. Aí eu falava assim, Thiago, tá em casa? Ele tá, vou dormir aí, tá? Do nada. Do nada, eu já tava na cidade. Isso Se ele aí. não tivesse, eu ia dar o meu jeito. Mas nossa amizade sempre foi assim. E a mesma coisa, ele ia pro Rio. Samara, tá em casa? Tô chegando. É assim mesmo. Ele não avisava que compra o pão que eu tô indo tomar um café. E a amizade também é assim, que a gente fica 6 meses sem falar, né? Meses sem falar. Mas quando se fala, é a mesma coisa que se estivesse falando todos os dias. A gente quer muito bem um do outro. Nossas famílias a gente se conhece, né? Eu conheço a mãe dele, os pais dele, o irmão dele. Que bom. Inclusive, ele é irmão gêmeo e o irmão dele não tem nada a ver com ele. Nada. Nem como pessoa e nem fisicamente. Eu nasci de noite e o Dudu nasceu de dia. Ele é branco e eu sou moreno. É verdade. Nem fisicamente, nem como pessoa. O Dudu é uma pessoa totalmente slow, calma e tal. Eu já sou mais acelerado. Exatamente. E ele conhece minha família. Ele tem uma família linda, né? Construiu uma família linda também, né? Família tanto de nascença, depois quanto a família de criação, que a gente adota, né? Nossa Sim. família. E, Thiago, estou muito feliz de ter entrevistado você. Que bom. E me fala assim, como que é empreender, assim? Porque empreender é fácil, né? Assim, fácil não. Empreender já é uma dificuldade, mas empreender sempre é um desafio, né? Mas é fácil pra gente que tem garra, tem coragem, vai pra cima, não tem medo de trabalhar. Mas dentro de uma metrópole, a gente se sente seguro. Sim. Né? Num município, a gente, assim, eu me sentiria com mais medo porque, cara, você fica limitado, né? Limitado. O que você sente, assim, como é que é empreender dentro de um município? Rapaz, eu costumo dizer que hoje, para empreender em qualquer lugar, tem que ter muita coragem. Muita coragem. Às vezes a gente para pensar em desistir. Quem nunca pensou em desistir? Cara, eu acho que não tá dando certo. Mas eu costumo dizer que nada vai te dar dinheiro do nada. E nem rápido. É persistência. As pessoas primeiro precisam saber o que estão comprando e saber qual é o seu produto. Uhum. Entende? Quando eu saí da Defesa Civil, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sabia cortar árvore, né, que era retirada de vegetal, eu sabia mexer numa motosserra, eu sabia da viatura, eu sabia de primeiros socorros. E eu falei, cara, que louco, mano, como é que eu vou vender isso? Aí eu descobri que o meu material, se ele é verdadeiro, se eu tô vendendo algo e ele é verdadeiro, eu consigo vender sim. Eu costumo contar uma história que, quando eu comecei com a minha primeira festa, a cliente ligou e pediu uma pista de dança para um casamento. Logo em seguida ela ligou para mim e falou assim, Thiago, eu preciso de garçom, você tem? Eu tenho tudo, cara. Se eu tenho dinheiro na conta, se eu tenho a reserva, eu compro e vendo o que eu quiser. Legal. E eu comecei a ligar para amigo, tá desempregado, tá parado, irmão? Tá, arrumei 5 garçom. Olha o que eu fiz.
eu pagava R$ 80 pro garçom, isso há 15 anos atrás, e vendi pra mulher 120. Então eu vendi a minha pista de dança e vendi o garçom pra ela. Legal. Quando deu certo, acabou, no outro dia eu paguei todo mundo, eu falei, opa, eu consigo tudo, basta ter dinheiro na conta. Sim. Thiago, você tem uma lancha? Tenho! Se eu tenho dinheiro na conta, eu compro uma lancha e vendo pra você. Se o meu produto é verdadeiro, eu consigo vender ele. E principalmente quando você tem disciplina, né? Sim. Assim, uma questão que eu vi no Thiago foi o seguinte, quando ele perdeu a rede social dele, o Thiago tinha uma rede social com muito seguidor, muito engajamento, e ele perdeu a rede social dele, e aí a gente tentou recuperar, e eu falei, Thiago, tem como fazer isso? E ele falou, não preocupo não. Porque ele tinha certeza que o nome dele, Angra, ia ser procurado. Sim. E foi dito e certo. Tanto que, assim, os artistas vêm pra Angra, Sim. né? E ele sabe que, assim, vai procurar pra fazer festa, botar som, botar tenda. As pessoas vão indicar o Thiago Prats. Sim. E aí, isso, gente, tem várias outras pessoas que trabalham com tenda, com som, com etc. em Angra. Mas quem tem disciplina com horário, que vai chegar dentro do horário, não vai deixar o cara na mão, vai colocar o produto e o produto não vai falhar, é o Thiago, entendeu? É isso aí. Então isso é o primordial. Tem vários profissionais de várias áreas que sabem fazer uma edição de vídeo, sabe fazer, etc. Mas não sabe entregar dentro do prazo que estimulou. Então, assim, o diferencial de um bom profissional é esse, né? E Sim. você conseguiu provar isso nesse período que você está trabalhando e você está lá para isso. E eu queria falar o seguinte, Thiago. Queria falar da sua... Você falou que foi candidato. Sim. Né? Foi candidato a deputado, né? Fui candidato a deputado federal, depois de candidato a vereador, no meio da pandemia também, uma loucura. Sim. A gente achando que não ia ter eleição, né? E logo em seguida abriram os 45 dias pra galera votar e tal, então foi uma loucura. E como é que foi sua experiência, assim? O que você acha? Valeu a pena? Foi uma decepção? Não. Olha só, pra mim, eu costumo dizer que eu gosto de tirar proveito de tudo. Sim. Tudo. Se acontecer algo de ruim comigo, eu vou tirar proveito daquilo. E se acontecer algo de bom, eu vou tirar proveito daquilo. Perfeito. Tudo você vai tirar proveito. Se foi ruim, qual é o proveito que eu vou tirar? Eu não quero de novo aquilo pra mim. Sim. É o proveito que eu vou tirar. Perfeito. Né? Então, assim, a experiência foi ótima, muito boa, um network danado de você conhecer pessoas no Rio, presidente de partido. Hoje eu tenho um contato muito bom, hoje eu pego o telefone, ligo para um deputado, ele me atende, tanto um deputado federal quanto um deputado estadual. Eu tenho contato com todos os vereadores de Angra dos Reis, deixando claro que eu fiz muita amizade. Legal. Eu tenho contato com todos os vereadores de Angra dos Reis, eu tenho contato com o prefeito de Angra dos Reis. Eu coordenei a campanha agora do prefeito, do atual prefeito, que é o Ferretti. Um abraço pro Ferretti também. Uma campanha vencedora, né? E foi só coordenação, a gente faz um trabalho, tá? São meus amigos. O adversário político dele também é meu cliente, meu amigo. Então, assim, eu acho que é o meu trabalho de coordenação. Eu comecei a ir por trás dos bastidores. Eu acho que tem gente que quando vira protagonista da história, vira o candidato, se apaga um pouco, né? Então eu entendi que a minha área era os bastidores. E é muito bom estar nos bastidores da coordenação. Ah, que legal. Eu gosto muito desse tema, né? Porque é o tema que eu trabalho. Então sempre quando tem alguém que passou por essa área, eu dou uma puxadinha de sardinha só pra saber como é que foi a experiência da pessoa. E é muito bom ouvir isso de você, que foi proveitoso. Sim. Né? Porque eu também acredito que a política é sempre proveitosa quando a pessoa sabe enxergar isso que você enxergou. Sim. Muito legal. A política está na sua vida. Sim. A política ela é a política da boa vizinhança, Sim. é a política da boa amizade, Sim. é a política do porteiro, quando você passa de manhã no seu condomínio e dá bom dia pro porteiro. Sim. Essa é uma política. Ele vai te tratar bem quando você tratar ele bem. Sim. Então essa política de conversar, essa política de network, de conhecer as pessoas. Hoje você chega no centro de Angra dos Reis e diz: eu quero ir na casa do Thiago Prats. As pessoas vão te levar na minha casa. Então, assim, é muito bom você ter referências. Então eu acho que eu levo a política hoje, né, nessa categoria. Sim. E, gente, antes da gente finalizar, eu estava muito acelerada, né? E eu acho que o Thiago também passou por essa época. Tem época que a gente ficou muito acelerado, querendo vencer na vida, né? Querendo, quero conquistar tudo logo e tal. E o Thiago também passou por isso. E a gente vê que, cara, o que vale a pena na vida, né? O Thiago me fez refletir sobre isso. Ele foi uma pessoa que me parou para conversar comigo sobre isso, de, cara, o que vale a pena mesmo?
Né? Tanto que depois que ele comprou um sítio, mais ainda, né? Que a gente Sim. foi lá pro sítio e respirar o ar daquele lugar, que o ar mais puro. Eu falo, gente, o ar daqui é diferente do ar de onde eu moro. Sabe? Eu esqueço o celular quando eu vou pra lá. Sim. Assim, eu fui criada na roça, fui criada em lugares assim, e eu tinha esquecido totalmente de como era viver assim por conta do ritmo que eu vivo hoje, né? Então, Thiago, muito obrigado pela sua amizade, por ser esse tempo de me colocar com o pé no chão, de ser uma pessoa que me faz enxergar a vida da forma que eu tenho que enxergar. É sempre bom ter pessoas. As pessoas às vezes perguntam pra mim assim, Thiago, você é muito ambicioso, né? Você tem ambição. A ambição é de me dar uma qualidade de vida. Sim. Só isso. Me dar uma qualidade de vida. Eu já passei sufoco porque eu não sabia controlar o meu dinheiro. Eu costumo contar uma história que era... Eu na época da Defesa Civil, né? Eu ganhava muito bem lá, morava com minha mãe. E aí tinha uma menina, cara, que eu era doido pra sair com ela. Chegou o final do mês, eu tava duro, sem um tostão no bolso. Mas eu tinha um carrão todo equipado, com som, mas assim, eu não tinha controle do meu dinheiro. E aí a menina mandou um oi pra mim no Orkut. Oi. Falei, putz, vai ser hoje, cara. E eu duro sem um tostão. Ela falou, qual vai ser a boa de hoje? Falei, passo na sua casa pra gente jantar. E aí eu passei na casa dela. Cara, juro, eu entrei no restaurante. Eu entrei no restaurante com 117 reais. E eu rezei, eu pedi água, cara. Pedi água porque assim, se ela pedisse um refrigerante, ficava com medo de não ter dinheiro pra pagar a conta. Mas eu não podia perder aquela oportunidade. Eu pedi água, ela pediu uma pizza, a gente pediu uma pizza, eu pedi água pra beber, ela pediu um refrigerante. Cara, graças a Deus deu pra pagar. Mas eu fui pra casa assim, tirei proveito daquilo. Eu falei, nunca mais eu vou passar por isso na minha vida. Nunca mais. E aí foi que me deu aquela, que eu virei a chave, eu preciso guardar o dinheiro, eu preciso... Então assim, voltando à pergunta que você me falou, ambição. A ambição é somente me dar qualidade de vida. Eu tenho na minha cabeça hoje, com 43 anos, que eu tenho que sair com a minha mãe e ela não pode nem mexer na carteira para pagar um café e nem o almoço. Eu tenho por obrigação de pagar o almoço para ela, pagar o café dela. Eu tenho por obrigação hoje entrar no restaurante com a minha esposa e não olhar o cardápio. E abrir o cardápio e comer o que eu quero, porque eu sei que eu tenho dinheiro na conta. Então, foi o start que eu tomei quando eu entrei no restaurante com aquela menina. E eu tava com 117 reais, eu pedi água pra beber, aquilo foi humilhante pra mim. E eu levo isso pra minha vida, pro resto da vida. Então eu tirei um proveito muito bom de uma situação ruim. Então assim, o que eu digo pra você quando você tá lá no sítio, olhando para aquilo tudo, olhando para aquele visual, sabe? Aquela paz danada, qualidade de vida. Qualidade de vida, Isso né? aí. O dinheiro só vale, toda essa correria vale a pena para no final a gente ter qualidade de vida. Qualidade não vale a de pena vida. por luxo, por nada mais do que isso. Qualidade de vida. Paz. Paz. Isso aí. Paz de você poder comprar o que você quer. Exato. Legal. Botar a cabeça no travesseiro e saber que você tá com as suas contas pagas. Legal. Thiago, muito obrigado por ter vindo nesse podcast. Eu quero, obviamente, marcar outras oportunidades para a gente falar sobre outros assuntos. Mas aqui a gente tem um prazinho por conta do evento. Sim. O próximo a gente vai dar dicas de empreendedorismo. Ótima ideia. Dicas de empreendedorismo. Inclusive, eu tô com um projeto novo, mas eu não vou falar aqui não. Vou falar no off aqui, só pra você. Silêncio. Beijo, gente. Até a próxima. Valeu.